Fala pessoal, vamos lá. Seja muito bem-vindo aí, né? Primeira aula gratuita do projeto Bus, né? Não é porque é gratuita que será uma aula simples, tá, galera? Essa é a minha aula aqui de apresentação, né? Minha primeira aula inicial aí, né? É a aula que eu quero apresentar para vocês todos os projetos que eu estou desenvolvendo aqui, né? Comecei aqui com o canal do Instagram, desenvolvendo um pouquinho de público. E o pessoal foi me pedindo coisas e eu decidi fazer uma tríade aqui, né, para vocês aí que estão acompanhando o projeto Bus e para qualquer trade aí que está iniciando ou até mesmo trades aí que já tem alguma experiência, já passou por algum tipo de curso aí básico de mercado, né? Hoje o que eu vejo no mercado muito comum, a galera ensinando somente passando uma dessas três, né, atividades que eu vou executar aqui no BOV, né, para poder ajudar os trades aí com a nossa com o nosso objetivo aí, né, e com o nosso propósito, né? Qual que é o meu propósito, né? O meu propósito é de ensinar aí para os trades o que é ser trade, né? O que é ser trader e o propósito do trader, assim, né? Porque a gente chega aqui no mercado financeiro, né, todas as pessoas que chegam no mercado financeiro, eu não vou dizer 100%, mas 99%, chega querendo ganhar dinheiro, chega querendo largar o emprego, chega querendo uma forma fácil de ganhar dinheiro. Porque todo mundo vende isso, né? Vende a facilidade, né? E a facilidade ela vende muito, né? Mas eu decidi para mim quando eu ia começar o canal que eu não iria, né, partir para esse princípio, né? Não vou vender facilidade, eu vou vender a realidade. Eu sei que vende pouco, né? Não é vendável, né? É dificuldade, né? Fala para alguém, olha, vem aqui que vai ser difícil. Ela não vai querer comprar de você. Mas eu me recuso aí, tá vendendo aí facilidade, tá vendendo aí um flowcore para as pessoas, né? Tô fazendo isso aqui sozinho, eu não tô com copywriter, eu não tô com nada, né? Tem uma ajuda aqui do chat GPT para fazer algumas coisas, mas esse aqui mesmo eu fiz tudo sozinho aqui, né? Tô usando o chat GPT para fazer algumas coisas de site, alguns textos ali do site, que é bacana, né? Mas o resto eu tô fazendo tudo sozinho mesmo, né? Tenho usado algumas IAs ali para poder ajudar na criação de site, imagens para o curso e tudo mais. Mas o treinamento realmente vai sair todo da minha cabeça, tudo coisa que eu conheço, tudo coisa que eu sei nessa minha trajetória aí como trader e investidor, tá? Eu não sou só day trader, eu comecei no mercado em 2010 como investidor. Naquela época eu pensava só que análise gráfica não funcionava, porque a primeira coisa que você entra no mercado quando te vende é o que? Análise fundamentalista que funciona. Porque você vai ver os gigantes do mercado, eles operam de forma de análise fundamentalista. Mas a análise fundamentalista é para investidor, não é para day trader, né? Não é para quem quer trabalhar no mercado financeiro, né? É para quem quer sentar a bunda na cadeira e ganhar rendimento. Isso é ótimo também, eu faço isso. Mas day trader é trabalho sério e é trabalho extremamente performático, coisa que você nunca vai ver em nenhuma outra profissão, porque ela se assemelha muito mais a um esporte de alto rendimento, né? Então, aqui vai ser a minha primeira aula gratuita. Eu vou começar aqui mostrando o objetivo da Balvin e depois eu vou dar minhas três aulas assim que eu falei assim, cara, o que, que mudou a minha vida, né? Quais são os conhecimentos que fez pegar todo o conhecimento que eu tenho técnico e me dar o conceito de trade, né? O conceito para me tornar day trader, né? Então, vamos lá. Vamos aqui primeiro para o objetivo, né? Qual é o objetivo aqui da Bovem, né? Eu gosto muito desse conceito de tríade, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra muito antigamente, quando eu tinha 16 anos, num curso profissionalizante que estava fazendo naqueles camp, né? A Zan Camp. E aí a gente foi numa palestra e o cara deu uma palestra muito interessante, que ele falava assim, uma cadeira com três pernas, ela não balança. Já parou pra pensar nisso? Normalmente uma cadeira ali, uma mesa, né? Uma cadeira que ela desequilibra é porque ela tem quatro pernas. E a teoria é que você não precisa de quatro pernas, né? Para poder sustentar uma base, né? Você precisa de uma tríade. E a tríade você encontra ela em diversos lugares assim da filosofia, né? Você vê lá no Matrix, né? A Trinity, né? Que representa a Trindade, né? Então, se você estudar um pouco de filosofia aí, você vai saber um pouquinho sobre a Trindade. E aí, eu
da onde eu tirei, né, essa parte aqui da tríade da Bovem, né? Que são? São 3 projetos aqui, que eu quero pegar o cara do começo ao fim, ajudar você do começo ao fim a se tornar trader, né? Qual que são os processos aqui? Projeto Bulls. O Projeto Bulls é um projeto que eu estou criando para poder auxiliar o trader em toda a trajetória dele de conhecimento, né? É uma assinatura que eu vou criar, na qual você não vai pagar um curso cheio, você paga, como é que fala? Paga e usa, né? Tem o nome desse em inglês, eu não lembro qual que é o nome em inglês, mas é você paga e usa, né? Então você paga e aí você vai acompanhando os lançamentos que vai tendo no treinamento, né? Eu já tenho toda uma grade planejada, né? E conforme esse planejamento der certo, né? Se eu conseguir vender bem esse curso e ele der certo, eu quero que vocês continuem comigo, né? O projeto Bulls é para ser como se fosse um Netflix aí do trader, né? Então, hoje eu vou colocar só conteúdo de day trade, né? Mas se o projeto continuar dando certo, se meu projeto ir para frente, se ele desenvolver bem, né? Eu quero expandir ele, né? Não sei se já compraram treinamentos tipo a Finclass, né? Eu já fiz o treinamento da Finclass para conhecer e tem bastante coisa legal. É um curso meio básico para quem está começando, é um curso legal. Teve coisas novas lá também que eu não conhecia, mas eles colocaram um monte de gente boa ali para ensinar diversos temas ali do assunto, né? Diversos temas. E eu gostaria de fazer um projeto que também se assemelhasse a isso. Então hoje eu estou começando só com day trade, né? Eu vou ensinar um pouco de tape reading e price action, que é a minha especialidade, mas eu gostaria de mais para frente colocar outros módulos, né? E aí, dependendo de como for a receita e tudo mais, contratar pessoas para poder fazer, sei lá, um módulo de opções, um módulo de investimento em ações, um módulo de operar fora, né, mercado internacional, enfim, mercado internacional ainda poderia fazer esse módulo, mas hoje eu não tô só focando aqui na técnica, né? Então o projeto Bovis hoje tá focado na técnica. Quando a técnica se esgotar, eu vou continuar atualizando com outros temas, né? Aí eu posso entrar operando opções, juntando aí com opções, né, para você fazer travas, né, em ações, enfim. O projeto Bovin ele vai ser um projeto que ele vai crescendo com o tempo e você vai fazer ele em forma de assinatura. Não quer mais? Cancela e tá tudo certo, né? Então, vou seguir aqui com o objetivo, né, é de colocar o trade alinhado com todas as ferramentas necessárias para atuar no mercado. Esse é o objetivo aqui do projeto Bulls, né? Feito ali, você está alinhado, você está estudando, você já sabe ali o que fazer, já pegou as primeiras aulas ali do curso, tendência, lateralidade, reversão, já está estudando, já está fazendo as anotações, já está acompanhando o mercado, fazendo um barra barra. Aí você já pode partir para análise ao vivo, né? Essa você pode partir desde o primeiro dia, que você já vai acompanhando, e já vai assistindo e já vai revendo, né? E você consegue tirar as dúvidas ao vivo comigo. Então a ideia é essa: você está ali no projeto Bus, você vem comigo para a sala, se for do interesse, e aí aqui na sala você vai poder tirar dúvidas em tempo real, né? Que isso é importante, né? Você vai ter o gravado, que você pode fazer perguntas, onde eu vou estar respondendo ali os questionamentos de cada aula, mas você pode ao vivo também fazer seu questionamento na hora, falar, olha, eu estou lendo isso aqui, eu vi que você leu assim, mas você explicou ali assim e tal, por que que tá assim, enfim. A ideia da análise ao vivo é 3 vezes na semana, né, como é aplicado todo o conteúdo aprendido no projeto Bulls e gerar insights em tempo real, né? O que acontece, né? Qual que é a ideia aqui, né? Você vai para lá e aí você vai ter os insights, vai ver como é que eu opero, né? Eu estou aproveitando o horário que eu já opero hoje, né? Das 9h30 às 11h30 e aí eu estou compartilhando 3 dias com vocês a tela, né? Eu já estou fazendo isso de forma gratuita, futuramente será cobrado um valor simbólico aí também, da mesma forma que será cobrado um valor simbólico ali no projeto Bulls, né? Feito isso, feito o projeto Bus, feita a análise ao vivo, também estarei disponibilizando para vocês uma agenda curta, mas estarei disponibilizando. No começo um pouquinho maior, ainda vou entender ali a necessidade do público que eu conseguir atingir. Então vai ter agora a mentoria durante a noite e durante a tarde, né, com alguns intervalos ali, mas estarei abrindo minha agenda. A parte da tarde normalmente eu não tenho mais o que fazer. É o horário que eu estudo, o horário que eu reviso tela, fico com meu filho. Então agora também vou abrir aí alguns horários, uma agenda de mentoria individual. Qual que é a ideia? Pegar na mão e planejar e
pegar na mão, planejar um plano de evolução personalizado para o trade, sanando todas as dúvidas e acelerando o processo de aprendizado com acompanhamento de evolução. O que eu quero dizer com isso aqui? Né? A ideia aqui é pegar na mão mesmo. É você que está ali, fez o curso e ainda tem dúvidas de como evoluir. Você fala assim, cara, eu estou operando aqui, mas eu não sei se eu estou fazendo certo, eu não sei se era isso que eu deveria estar fazendo, né? Estou estopando, não estou conseguindo estopar, tá pulando, estou ansioso, pô, preciso de uma ajuda, preciso bater um papo, né? É muito mais fácil você evoluir quando você tem um personal perto de você. Você vai para academia, né? Você treina sozinho, você vai ter evolução. Você consegue evoluir treinando sozinho. Mas muito provavelmente você tem alguém ali te cobrando, alguém te observando, né? Que você fala assim, nossa, eu preciso mostrar para ele esse resultado, né? Que semana que vem eu vou ter uma nova sessão. Isso força você a ficar mais disciplinado, força você a entregar e a gente consegue estabelecer metas semanais, palpáveis, aonde a cada mês a gente consegue ver algum tipo de evolução. Para mim, como trader, a maior dificuldade que eu tive foi enxergar a evolução e nos momentos que eu travei, consegui sair dessa trava. Né? Por exemplo, eu não consigo estopar, eu demorei muito tempo para aprender a estopar. Porque você fica às vezes um mês, 2 meses operando bem e aí você estopa, leva tudo. E aí, se você pensar, se você fizer isso 3 vezes no ano, você perdeu um ano, né? Ah, operei 3 meses, no quarto mês estopei, levou tudo, não consegui estopar. Aí eu operei mais 3 meses, aí estopei de novo, levou tudo. Eu operei mais 3 meses, não estopei direito, levou tudo. Já foi um ano seu. E aí você perdeu um ano no mesmo erro, né? Enquanto você já deveria ter parado de estopar para poder começar a ter outros problemas, né? Um problema de evoluir a mão, um problema de aumentar seu lote, enfim, tem diversos problemas aí que você vai ter. Mas então, gostaria só de apresentar isso aqui para vocês. Esse é o meu projeto, todos eles eu estou já ativando. Projeto Bulls, análise ao vivo, a gente já vem fazendo há algum tempo, que eu já vinha, né, fazendo aí com o pessoal. A mentoria individual também já está disponível. E a partir de agora você pode ter acesso aos três. Então, se você já opera, eu aconselho você fazer análise ao vivo e mentoria individual. O projeto Bolsa vai ser um valor tão simbólico que vale a pena se fazer, mas agora no começo eu vou estar passando só a parte básica ali de cada módulo e semanalmente ali eu vou estar postando de 1 a 2 aulas ali da grade que eu vou mostrar para vocês no final. Então fica aqui até o final, que aí eu vou estar mostrando para vocês aí toda a grade do projeto Blues, né? Análise ao vivo, você vai estar comigo. Mentoria individual é individualizado, é fazer uma entrevista, entender a sua necessidade e assim fazer um acompanhamento da sua evolução, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado, né, por ter ficado até aqui. E eu vou seguir agora com um ensinamento, né? O que eu aprendi no mercado que foi mais importante na minha evolução como trader. Quando a gente senta no mercado para operar, a primeira coisa que acontece é você aprender setup. Né? Você fala assim, nossa, sei que é traçar uma linha de suporte, uma linha de resistência, e aí eu vou aqui agora ganhar dinheiro com isso. Ah, traço linha aqui, traço linha ali. Aí você vai lá e começa a aplicar. E acha que aquilo ali é aplicável. Né? Você estuda ali um price action, pega um livro básico ali e acha que vai dar para sair aplicando, ganhando dinheiro. Mas o mercado financeiro é muito difícil. Né? E uma das coisas que você tem que entender é o ciclo de mercado. Como é o ciclo de mercado? Né? E aqui eu vou explicar para vocês em etapas, tá? De como que é o ciclo de mercado. A primeira parte do ciclo de mercado é o rompimento, né? Repara que a gente teve uma abertura em rompimento, né? O mercado estava abaixo da média, ele foi forte para cima da média, fechou com um gap de média aí e teve uma boa continuidade na vela 2. Então aqui a gente tem um início de movimento, né? É um rompimento. O mercado está falando, eu vou para cima, não quero saber, sai da minha frente, né? Essa é a primeira fase, né, do mercado. E por que, que é importante você saber disso? Porque, cara, contra rompimento vocês não operam contra. Então, se você observar um cenário que você tem um rompimento, você já, opa, liga uma chavinha. Precisa operar a favor. Aí, no treinamento, eu vou estar ensinando para vocês como operar um rompimento. Né? Espero pro back, não espero pro back. Se eu não quiser esperar, o que eu faço? Se eu quiser esperar, o que eu faço? Mas é importante você entender de rompimento, porque às vezes eu lembro uma época que eu falei assim, não, eu vou focar no setup era um setup de absorção contra a tendência, mas era um setup que me ensinaram assim,
Depois que o mercado foi, você sente a hora que ele para e ele volta. E cara, isso não funciona assim. Para você operar um mercado que vai para e você opera contra, ele tem que estar em lateralidade. Né? Não pode estar em tendência, não pode estar em rompimento. E eu não sabia identificar isso. Então eu pegava só um setup pronto e tentava aplicar. E aí todas as absorções eram consumidas, que o mercado estava em rompimento, e eu ficava estopando, vendendo, 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 o mercado subindo, vendendo na minha cara, aí até que a hora que eu ficava puto, fazia médio, não sei o quê, e não tinha entendido que eu estava num cenário de rompimento fazendo contra. Minha probabilidade é tão baixa que não vale a pena, que provavelmente eu não vou ganhar. E aí às vezes funciona, aí você acha que está dando certo. Mas enfim, não dá certo. Nunca opere contra rompimento. Né? Essa primeira fase do ciclo de mercado é a mais forte que tem. A outra fase que também você não deve operar contra de jeito nenhum é o microcanal, né? O microcanal, os vendedores, os compradores, os vendedores aqui nesse caso não estão ganhando dinheiro ainda, né? O microcanal você não tem pullbacks profundos. Aqui teve um pouquinho ali na 3 que veio abaixo da 2, da 3, né? A 4 veio abaixo da 3, mas se você observar depois da 4 até a 13, não teve nenhum tipo de pullback, né? O mercado ele foi ali, foi e não teve pullback, ó. O mercado ele foi embora, né? Até a 15 aqui. Então, isso aqui é um micro canal, né? O mercado ele não vem abaixo da vela anterior, né? Depois disso a gente começa a ter o quê? Uns pequenos pullbacks, né? Então o mercado ele vai ampliando, né? Ele vai perdendo essa força de rompimento, né? Até a 15 aqui ele estava com rompimento, aí já, opa, foi abaixo de uma vela, né? Começou a corrigir de forma mais profunda. Então aquele cara que começou a comprar no começo, talvez ele já está começando a colocar dinheiro no bolso, ou pelo menos só diminuir o risco dele, né? Porque ele está comprando o tempo inteiro, uma hora ele tem que diminuir o risco dele. E aí que você começa a ter um contexto mais profundo. Mas aqui ainda, ó, pequenos pullbacks, o vendedor ainda não ganha dinheiro e você não deve operar contra isso aqui, não deve fazer essas vendas aí que está começando a aparecer. Aqui você já começa a ter canal, né? Esse canal ele ainda está estreito para cima, então não deu para o vendedor ganhar muito dinheiro, mas já começa a ser possível o cara ganhar um pouquinho de dinheiro com ordem limitada, né? Por exemplo, vendendo aqui, né? O cara opera contra essa vela aqui para um scalp, já começa a acontecer. E por que que o cara já opera contra aqui? Porque aqui, ó, eu já tive um uma correção mais complexa, né? É aqui que eu começo a ter o quê? Canais, ó, né? O mercado começa a me dar canal, né? Você começa a ter um canal que começa a lateralizar, né? Um pouquinho mais. Ó. Olha como o canal aqui ele vai começando a lateralizar, né? Então neste ambiente ele ainda é muito comprador, você deve operar do lado comprado, mas os vendedores já começam a possibilidade ali de fazer algum dinheiro, né? Eles já começam ali a ter a chance de ganhar algum dinheiro, né? Depois do canal, né, a gente vem para a penúltima opção de mercado, que é a lateralidade. Né? A lateralidade é que o mercado equilibrou. Né? Ele saiu de rompimento, começou a ter um pouquinho mais de vendedores, os vendedores aumentaram e agora ele está ali num platorzinho ali, tá lateral. Né? Então, aí, lateralidade já é basicamente a última fase dessa subida de mercado. Né? O mercado ele sai de um rompimento, aí ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, quando pum, vira uma lateralidade no final. Lógico que às vezes vai ter contexto que o mercado sobe, cai, vai ter canal amplo, tudo mais. Mas você sempre parte desse princípio de, cara, tem um rompimento, ele vai começar a migrar. Né? Se o rompimento for bom mesmo, ele começa a migrar. Se o rompimento não for bom, é porque não era rompimento, né? Era um canal amplo, né? Então você vai ter, né? Por exemplo, se isso aqui não fosse um rompimento, você ia ter uma correção profunda aqui. Né? Mas você teve rompimento, aí uma correçãozinha muito rasa, raso, raso, raso. Opa, você está em rompimento aqui. Né? E aí, identificando que você está em rompimento, aí o que, que você tem? Somente 60% dos rompimentos, que é isso aqui, 60% das vezes ele termina o dia com lateralidade. 20% das vezes ele segue para cima, né? Segue aqui fazendo, mas ele continua subindo, e só 20% das vezes ele reverte em V. Né? Então 20% das vezes você vai ver o mercado fazer isso aqui, ó, só 20%. Outros 20%
ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai lateralizar, ele vai fechar na máxima do dia, né? E 60% das vezes a parte da tarde vai ficar lateral. É por isso que você não deve operar contra, né? Você tem que entender o ciclo de mercado e você não deve operar contra. Você não deve ficar achando que isso aqui vai reverter, ó. Nossa, 3 velas de baixa, deixa eu vender, vai reverter. Não, é muito pouco isso aqui. Para reverter, você precisa basicamente aqui ter uma boa vela de rompimento, né? Um contexto lateral, mais de 20 barras lateral e uma boa vela de rompimento para baixo. Aí aumenta a sua chance de ficar vendido, né? Do mercado reverter, né? Que aí vem é o último ciclo, mas esse último ciclo que eu tenho aqui é um novo ciclo recomeçando, né? A gente coloca aqui como uma reversão, como sendo um ciclo final, mas na verdade aqui o que a gente tem, né? A gente tem nada mais do que um novo rompimento, né? Que é o que eu acabei de falar aqui, que, né? Quando o mercado ele vai finalizar, né? Ele lateralizou, uma hora ele vai romper. Quando rompe, se inicia o novo ciclo, né? Fase de rompimento, fase de pullback. Aqui teve pullback mais curto, não teve essa fase aqui de canal estreito, né? Já foi um micro canal, né? Já foi virando um pequeno pullback, ou não teve micro canal, na verdade, né? Já foi um pequeno pullback, né? Que as velas já veio acima, mas aqui você já não quer operar comprado, você já quer só operar vendido, desde a primeira barra aqui que rompeu, né? Isso aqui eu somei e tal, não é difícil achar um cenário que tenha os três contextos assim em um dia só, né? Mas aqui seria um contexto que estaria tudo bem você começar a vender, né? Lateralizou, veio uma barra de rompimento, fechando abaixo da média, você entra vendido e vai buscar aí um swing de baixa, né? Nesse caso aqui, né? Então, tenha em mente, né, quando você estiver operando, que você tem esse ciclo de mercado, né, quando você está operando, né? Desculpa o erro aqui em cima, tá? Eu acabei comendo uma letra, mas não repara não. Não sei se você reparou, mas agora que eu mostrei, você reparou, né? Mas enfim, né? Esse aqui são os ciclos de mercado. E aí você tem que entender isso, porque se você não entender isso, você vai falhar, cara. E como eu falhei, cara, tentando pegar essas vendas aqui. Porque quando você inicia no mercado, você fala assim, nossa, começou o dia, sei lá, o cenário condicional está de queda. Você fala assim, meu, o mundo está caindo, está tudo caindo, o dólar está subindo, então eu acho que o índice tem que cair. O juros está subindo, o dólar está subindo, bolsa americana está caindo, sei lá, você criou um cenário na sua cabeça que tem que cair, ou aqui tem uma linha de tendência passando, sabe? Você tem linhas aqui assim, ó. A máxima do dia anterior está nessas linhas aqui, então você fala assim, meu, eu tenho que vender. Não, se você está com esse contexto de canal estreito, você não tem que fazer essas vendas. Essas vendas são de baixa probabilidade. E isso é o que eu aprendi depois de muito tempo operando, né? Durante muito tempo eu tentava aprender a técnica e o setup, mas eu não usava o contexto do mercado para as minhas entradas, né? E esse contexto aqui, não importa o que você tem, né? Não importa que você tenha uma linha do semanal passando aqui. Esse contexto aqui, ó, não é para vender. Não importa que tinha uma linha aqui passando, não é para vender aqui e tentar pegar um swing. Vai dar errado na maioria das vezes, entendeu? Você teve rompimento, depois de rompimento e micro pullback, você quer operar para cima. Você não quer fazer nada diferente. Ah, mas está na linha. Cara, você não quer comprar, não vende. Tudo bem. Tem três posições que você pode ter no mercado: comprado, vendido ou de fora. De fora também é posição. Então, por exemplo, né, você pode olhar lá no diário e falar assim, cara, aqui eu não quero vender. Ou aqui eu não quero comprar. O contexto é de compra, tem um rompimento e tem um momento aqui. Tem uma localização, ah, a localização achei ruim. Então tá, não compra, mas também não vende. Porque tá ruim para vender não significa que você tenha que comprar. Né? Ou melhor, né? Porque tá ruim que comprar não significa que você tenha que vender. Né? Você tem que comprar ou vender quando eu tenho um conceito de 3 P's. Né? Se os 3 P's estão alinhados, você deve fazer a operação. Se os 3 P's não estão alinhados, aí você deve aguardar um próximo trade. Né? Então, entenda isso, tá? Entenda o ciclo de mercado. Eu vou explicar no curso do Projeto Bus cada ciclo de mercado, que é tendência, lateralidade e reversões. Nesses três contextos, eu vou explicar exatamente o que acontece em cada um desses pontos, de forma detalhada ali, como que eu conto se já parou, se não parou. Então, assim, tem alguns macetezinhos para você entender se o ciclo está continuando ou não. Então,
Mas isso aqui, cara, sem isso é impossível operar. De verdade, assim. Sem isso aqui é impossível você operar. Então você faz aquele curso do Trade Zé Ruela lá que já entende isso e aí depois ele te vende um setup, porque ele entendeu o conceito do mercado, aí ele sabe que ele tem que operar, sei lá, o cara que opera Fibonacci, né? Você vai ver muitas pessoas aí operando Fibonacci. O cara entende do ciclo de mercado e aí ele sabe aplicar o Fibonacci. Só que ele vai lá e te ensina Fibonacci. Aí na hora que você vai aplicar você não consegue. Por quê? Porque você não tem o ciclo de mercado na cabeça bem definido, né? Depois que você entende o ciclo de mercado, tendência, lateralidade e reversão, você consegue colocar qualquer setup para funcionar. Qualquer um mesmo, né? Eu digo para você, depois que você aprende a ler o mercado, qualquer setup funciona, né? O que não funciona não é o setup, é a leitura. Você tem que saber encaixar, né? O setup é uma ferramenta, né? É um martelo, é uma chave de fenda. Você não adianta querer pregar um prego com uma chave de fenda, não vai funcionar. Você precisa de um martelo, né? E não dá para você querer rosquear lá um parafuso com martelo. Você precisa de uma chave de boca, né? Enfim, setups são ferramentas, né? Contexto de mercado é entender aonde essas ferramentas devem ser usadas e onde é mais provável que essas ferramentas funcionem no médio e longo prazo, que é o que o trade procura. Performance. Performance sobre um ambiente provável, um momento provável, um setup provável. Né? A gente não consegue ganhar 100% das vezes, mas você consegue ganhar a maior parte das vezes, ou mesmo que ganhe a menor parte das vezes, que seu lucro seja tão grande que compense todos os seus prejuízos. Né? Então, vamos falar aqui do conceito dos 3 P's aqui que eu falei para vocês. Esse conceito aqui, cara, para mim assim, se eu pudesse falar para vocês assim, cara, o que, que te ajudou a virar a chave da entrada, né, do trade? Foi esse conceito que eu criei na minha cabeça. No primeiro treinamento que eu fiz, que eu comentei com vocês, o meu mentor ele falou para mim, Tamar, você precisa ter três motivos para entrar no trade, mas hoje eu discordo dele, né? Isso martelou na minha cabeça há muito tempo, que muitas vezes eu só queria o setup, mas o que, que ele fazia, né? Ele falava de 3 confluências, então, por exemplo, né? Era ter uma linha de tendência, aí você tem lá uma estrela cadente, uma vela lá, um doji, sei lá, alguma coisa que perde a força, e você tem a média móvel. Ah, nossa, essa compra é forte, porque você tem 3 motivos ali para comprar. Bem, extremamente difícil aplicar esse conceito. Acho que ele conseguia aplicar. É válido sim, né? De certa forma faz sentido, mas acho que o meu conceito hoje de 3Ps é um conceito de evolução disso. Né? O conceito dele seria basicamente assim: olha, você tem um mercado lateral, não, é mais ou menos assim, ó, você tem a resistência, então você tem um. Né? Aí o mercado fez um candle X, aí você tem dois. E se ele der um setup pro seu lado, aí você tem três. Era meio difícil de acertar isso. Eu achava meio complexo, porque ele nunca explicou o contexto de mercado, ele só explicava o setup, né, como fazer o setup. E aí, meu, a mesma coisa fala assim, ah, você tem uma tendência de alta, então você tem um, aí você compra 50% assim que perder força. Não, não funciona assim, não é a melhor coisa. Esse conceito não é bom, tá? E eu vou explicar por quê. Né? Eu vou explicar por quê, porque agora eu vou explicar o meu conceito de 3Ps. Né? Eu ainda estou chamando o conceito de 3Ps, que foi o melhor que eu consegui aí, que é uma coisa provável e são 3 coisas prováveis que você precisa. Por que, que eu sempre falo provável? Porque a forma que a gente pensa ela é muito importante. Né? O próximo trade que eu vou fazer, ele é provável que ele dê certo, mas ele nunca é certeza que vai dar certo. Se você conseguir realmente entender que é provável, né? Então você sempre tem que pensar, é provável. Se é provável, quando eu clico em comprar, eu vou ter uma chance ali entre 40 e 60%, dependendo da minha avaliação, de ter sucesso naquele tipo de trade. Então ele só é provável. Aí você se liberta daquela necessidade de acertar. Você fala assim, cara, isso aqui só é provável, não quer dizer que eu vou acertar. Então às vezes você começa o dia fazendo 3, 4, 5 trades prováveis e os 5 dão errado. Você para. Porque, cara, não tá para você esse dia. Né? Normalmente você erra um, acerta dois, erra um, acerta três, erra dois. Agora, puta, errei, pô, tô batendo fora do mercado aqui, tá errado. Né? Mas ele é provável.
E aí você está um dia que você não está acertando o que é provável. E aí é melhor você sair do mercado e voltar no outro dia para continuar fazendo estratégias prováveis, né? Então, o que que é contexto provável, né? E por que provável? Porque está aqui para você, né? O que que eu tenho aqui, né? Eu tenho um mercado que abriu com uma forte barra de alta. No primeiro momento você acha que o mercado vai subir, talvez ele vá para aquele um rompimento. Não estou colocando contexto de mercado, enfim, mas o mercado entendeu que não era rompimento, né? Começou o quê? Fazer uma correção, vindo até a mínima da vela 1. Né? Chegou na vela 1, começa doji, 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 vela de baixo. Cara, o primeiro setup que você tem aqui é fazer uma compra aqui na mínima, né? Pendurada mesmo, ordem limitada. Isso é o que dá para fazer. Ah, não quero fazer nada porque eu não gosto desse contexto. Tá bom, não opera ele, né? Mas se você vai fazer alguma coisa, você não pode achar que depois da vela 6 a próxima vai ser um rompimento. Entendeu? Por quê? Porque não é provável, né? Olha o que está acontecendo antes, né? Ele segurou na mínima, as velas não são de tendência, o mercado fez big up, big down, ele tem mais tendência a fazer um big up, depois big down. Essa é o provável. Se vir uma barra de rompimento, aconteceu o quê? O menos provável. Por isso que isso aqui é um contexto provável, né? Então, dentro dessa probabilidade, eu quero comprar aqui. Ah, mas só o contexto é suficiente para eu comprar aqui? Sim, só o contexto já é suficiente para comprar. Mas o que, que o contexto me traz? Né? Eu tenho um contexto. Então, se eu tenho lateralidade, eu quero sair aqui em cima. Eu posso comprar aqui no meio para sair aqui em cima? Ó, o risco é o mesmo aqui. Mas aí é uma operação muito ruim. Você não deve fazer. Porque é muito provável, se você tivesse comprado aqui com stop no mínimo, você teria sido estopado. E o contexto é de lateralidade. Então tem grande chance do mercado vir aqui, não romper e depois voltar para o meio. Né? Você vê que o mercado de lateralidade, o que ele faz? Ele fica indo para o meio o tempo todo. Né? Ele busca o meio da lateralidade. Então você não deve operar nessa região quando você está numa lateralidade. Então o que, que você busca depois que você identifica o contexto? Uma região provável para você operar. É aí que está o pulo do gato. Né? Identifiquei o contexto: rompimento, lateralidade, microcanal, canal estreito, canal amplo, reversão, lateralidade, igual está aqui. Identifiquei o contexto provável. Pô, o contexto provável é lateralidade. Então, o que, que eu vou fazer nesse caso? Eu vou simplesmente buscar compras na mínima do mercado. Né? Eu vou buscar compras aqui na mínima do mercado. Eu não vou ficar aguardando, eu vou pendurar uma compra aqui, ó. Falhou, eu vou comprar aqui. Pô, falhou de novo, eu vou comprar aqui. Falhou aqui em cima, eu vou vender. Veio aqui forte, vou vender. Enfim, o que você vai fazer é vender. E aí, eu vou te explicar por que que agora, às vezes, esse setup não funciona. Por que que aí você vai vender aqui e aí você fala, ah, aqui também tinha que vender, né? Mercado, aqui foi azar. Tinha como prevenir, né? Não vai ser sempre, mas tinha como prevenir um stop aqui, né? Vender aqui a 35 e a 36 está correto. O mercado está expandindo a lateralidade dele, não tem problema nenhum. Mas aqui você evita, né? E eu vou te explicar por que, que você evita. Né? Porque a gente já entende que eu tenho um contexto, eu já entendo que eu tenho uma região provável, e aí agora, o que, que eu quero? O que realmente dá aquele tchan no meu setup? Por que, que meu setup não está funcionando? Por que, que tem hora que eu entro e o meu setup não vai? Né? Por que, que não dá certo ali o setup em alguns momentos? Por causa disso aqui, ó. Você precisa de um ambiente provável. E o que, que é o ambiente provável? Foi o melhor nome que eu consegui dar, tá? Ambiente provável, que para mim é o ambiente que está ali no momento, né? O ambiente provável ele é um momento, né? Repara o seguinte, né? Você tem contexto provável, localização provável. Aí você fala assim, dava para comprar a vela 25? O que, que eu teria que ter enxergado para comprar essa vela 25 aqui na mínima? Ou você estaria pendurado, aí não importa. E por que, que você poderia estar pendurado? Porque veja bem como foi essa queda, né? Repara que aqui eu tive compradores abaixo de vela. Aqui eu tive compradores abaixo de vela no doji. A 24 dá um sustinho, mas todo mundo sabe que em lateralidade normalmente você tem
uma aceleração ali no fundo do canal, porque ninguém quer tomar nessa região. Então acaba gerando um clímax, né? Então a 24 não era de assustar pela região, ela não é um rompimento, né? Alguém que quer pegar um rompimento aqui, ele teria que fazer o quê? Ele teria que esperar a próxima vela, a 25, fazer pelo menos isso aqui. Aí eu tenho assim, sair da lateralidade, né? Então a 24 não me dava assim, sair da lateralidade ainda e era possível comprar. E aí o que é mais importante? O ambiente era favorável, né? Esse ambiente aqui, né, de 22, 25, aqui, aí faz um doji, pô, pum, compra. Comprei, saída no meio ou saída alta na lateralidade, né? Aí o que acontece? Você está observando, né? É o que eu estou falando, você quer ver o ambiente, né? Você pegou e venderia aqui em cima, limitado, seria um trade ruim vender aqui em cima. Porque olha como o ambiente começa a mudar. Fechou na máxima. Você não tinha nenhuma vela de. Ó, só a vela 1 era forte, a vela 6 era ok, e agora, depois de todo esse ambiente lateral, você teve pá, pá, duas porradas para cima. E aí veja bem, veio a 28 e pá, confirmou a lateralidade, porque isso aqui ainda não é rompimento, né? Estamos alto numa lateralidade. Para ser rompimento, o que teria que ter aqui? Teria que ter, né, uma forte vela de alta aqui, rompendo a máxima da lateral. Você ia ter um probleminha aqui ainda, mas seria isso, né? Aí repara o seguinte, né? Você foi lá, aproveitou que está vindo buscar a mínima e, de novo, analisou o ambiente do mercado, né? Forte vela de baixa, não vou fazer nada. Doji com compradores na mínima na região provável. Aí doji com vendedores acima, que assusta um pouquinho. Aí vem aqui, vela doji. Bem, olha o que a gente está analisando, né? Eu já tenho um contexto e tenho a localização. Agora eu só preciso analisar o ambiente. Então, assim, vale a pena comprar a 31? O que eu tenho antes dela? Cara, forte alta, forte baixa, fraco, fraco, fraco. Pô, tá interessante ainda comprar a mínima, né? Eu não tive um rompimento, não tive nada, então vale a pena você comprar para sair na máxima. Aí de novo, vem você analisando o ambiente. Vou vender a máxima, né? Aqui em cima também, eu não fiz aqui de azul, mas vamos colocar que aqui você também tinha uma região provável, né? Eu só coloquei embaixo da região provável, devia ter colocado aqui os dois, né? Aqui você também tem uma região provável nesse azul, né? Só que aqui o que você vai avaliar, né, nesse caso? Aqui vamos avaliar as barras, vamos avaliar o ambiente. Eu devo vender aqui em cima? Já teve essa forçada aqui para trás. Venderam fraco, mas a compra foi forte. Aí compra forte, compra forte. Dojizinho, compra forte. Compra forte. Cara, se eu vendi pendurado, eu já tenho que estar pensando em sair. Porque aqui já está saindo da lateralidade. Olha como ele já foi mais longe e olha como a compra foi forte. Aí vem uma vela de baixa com compradores, cara. Essa vela de baixa 38 foi aquele respiro final pro vendedor que pendurou a ordem dele sair fora. O cara olha assim e fala: Eita, esquisitou aqui. O cara ficou vendendo limitado, aí esquisitou. O que o cara faz? Sai aqui na vela 36. Se não sair na 36, vai tentar sair na 40 ou na 41. Né? Porque aqui ele olha assim e fala: falhou aqui, né? Não deu certo essa última ponta aqui de lateralidade e eu não consigo mais. Cara, pra mim, isso aqui é o pulo do gato. Esse aqui é o pulo do gato. Para mim, isso aqui é o conhecimento mais importante que eu tenho dentro de mim que eu posso ensinar para qualquer pessoa que está operando. É exatamente esse aqui. Esse aqui é um desenvolvimento meu, pessoal, que eu, tipo, construí na minha cabeça ao longo desses anos que eu venho aprendendo tanta coisa. Quando eu consegui somar isso, cara, agora eu opero, cara, extremamente fluido. Né? Porque eu observo como o mercado vem em regiões e por isso que às vezes eu falo assim, cara, eu nem espero setup. Aqui não teve setup bonito para comprar, mas eu compro essa 25, porque eu consigo ler o ambiente. Né? Eu já sei que eu estou num contexto e uma região provável, e aí eu leio o ambiente. E com a leitura de vela barra barra, você consegue fazer trades que outras pessoas não conseguem. Que eles vão ficar o quê? Esperando
né, os melhores trades. Se você está começando, é melhor mesmo você esperar, não é bom você operar esse ambiente aqui. Esse é um ambiente que eu estou exemplificando, né? Eu vou exemplificar num ambiente melhor daqui a pouco, mas se você aprender isso, se você conseguir dominar isso com o longo do tempo, cara, você opera qualquer cenário. E nesses cenários você consegue entrar muitas vezes em posições que você vai alavancar, né? Imagina você comprando aqui a 31 com uma mãozinha pequena, você opera com, sei lá, vamos colocar isso, você opera com 3 contratos. Vamos colocar que sua mão padrão é 3, né? Você entra aqui com 3 com stop de 300 pontos. Aí você vê barra de alta, barra de alta, barra de alta, barra de alta. Pera aí, deixa eu segurar, deixa eu ver o que vai acontecer. Vem, começa a dar contexto que você vê, cara, deixa eu tomar mais 3 aqui para ver, né? Seu médio vem para cá, seu stop vem para cá, de repente você pum, ganhou várias vezes. Aí o seu risco, né? Conseguiu alavancar ali seu ganho sem sem ter um detrimento ali do seu risco, né? Seu risco continuou o mesmo, mas seu ganho ali aumentou muito, né? Você ganhou ali 2 vezes, 3 vezes mais, né? Então, o conceito de 3Ps é esse. Eu vou mostrar aqui mais um pouquinho para vocês nessa próxima, né? Aqui eu vou demonstrar o conceito para vocês de 3Ps. Olha o ambiente que a gente tem aqui. Olha que força de alta que a gente tem aqui, né, nesse ambiente, né? Eu tenho um ambiente totalmente comprador, né? O que eu vou fazer? Eu vou vender aqui? Não, eu já mostrei lá para trás de vocês. Se você identificou, isso aqui é um rompimento, né? Só vala verde. Não tem nem correções, não tem nada. Só que o ambiente oscila, ele não fica só naquele ciclo de mercado. Aquilo lá precisa entender que tem um ciclo, né? Então, depois de um ambiente desse, você espera o quê? Pequenos pullbacks, mas aqui no caso fez 50%. Eu não sei em que contexto de mercado estava isso aqui, mas ele já fez direto, né? Saiu de um rompimento para uma correção mais complexa, né? Aqui, né? Fazendo esse movimento aqui de retomada, né? Então assim, aqui você também aplica o conceito de 3Ps. Por quê? Você fala assim, cara, qual que é o meu ambiente? Seu ambiente é tudo isso aqui, né? Como é que foi a correção? Olha como foi fraca, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui como eu só marquei, tá? Não é que eu estou representando força, mas ó, só teve a 20 que foi forte, mas ela não reverte nada dessa força aqui de alta. E depois vem apresentando um monte de dojis, chegando naquele ponto, né? Agora observe isso aqui. Se você agora não consegue, né, identificar e falar assim, cara, eu lembro do que o Tamar falou. O meu ambiente, meu contexto provável é de alta. Isso aqui é rompimento. Mais de 60% aqui que o mercado vai subir, né? Como é que foi? Qual é a região provável para comprar? Pô, 50%, média móvel, né? Um terço, 2 terços, você vai comprar. Você quer comprar, cara. Olha isso aqui que está subindo. Você quer comprar em algum lugar, né? Então você já tem uma região provável. Então, quando você está vendo o contexto subindo, você está só aumentando aqui a região de 50%. Fala, cara, se corrigir 50% eu compro. Primeiro pullback eu compro, eu vou comprar. Né? Você sabe que o contexto provável aqui é de compra. Né? Aí você vai buscar a região provável para você entrar. Né? E aí você vai buscar o que? O ambiente provável. Não é provável esse ambiente? Imagina que eu tivesse tido aqui, ao invés dessas velas assim, ó deixa eu pegar aqui preto. Ó, pegar aqui preto. Começa a vir assim, ó. Pull, 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 pull. Ah, eu vou comprar que vai retomar. Cara, não, mano. Olha o tamanho das velas aqui para baixo. Não vai retomar mais isso aqui. Já passou de 50%. Agora, aqui pode até ter aqui, mas aí vai vir um canal, né? Já se transforma em outra coisa. Passou de 50%, já vai se transformar em outra coisa. Então, sempre tenha isso em mente. Quero operar Fibonacci. Quero aplicar meu setup de Fibonacci aqui. Cara, é isso aqui. O Fibonacci é você tem um contexto de tendência, você vai traçar ali as regiões de Fibo e aí você vai comprar. Quando você compra? Quando você tem um ambiente provável. Então, você quer colocar um setup para funcionar, verifique se o ambiente é provável daquele setup. E aí você vai lá e executa ele, né? Então, aqui realmente eu estou finalizando aqui o conceito de 3Ps e para mim esse é o conceito mais importante que eu posso falar para vocês. Aqui é a cereja do bolo. Eu realmente já entreguei tudo que eu tenho de mais importante, né? O resto eu vou te passar experiência, né? Isso aqui é o
que é o pulo do gato, né? Algumas pessoas vão assistir isso aqui, já vão pegar e já vão começar a fazer dinheiro. Tenho certeza disso. Que algumas pessoas que já estão no mercado, que já têm conhecimento, que só não entende por que o setup dela não está funcionando, se ela aplicar isso aqui, ela vai falar assim, cara, mudou minha vida. Mudou minha vida. Que eu demorei anos para conseguir interpretar isso aqui. Uma época eu fiquei só em dicas, em analista, aí depois você vai para um setup, aí você vai para um cara que te ensina o contexto, não sei o que, aí você junta tudo. Isso aqui é juntar tudo, tá? Então, para mim, isso aqui é o mais importante. É com isso aqui que eu entendo se eu entrei e estava certo ou se estava errado. Que é a maior dificuldade do day trade iniciante. Saber se está certo ou se está errado. Como que eu sei que eu comprei 50% certo ou errado? Cara, eu tenho um contexto provável? Tenho. Estava numa região provável? Estava. Eu tinha um ambiente provável? Tinha. Então não importa, né? Comprei aqui H3. Comprei H3. Aqui, ó. Até coloquei aqui o setupzinho, né? Você tem aqui, ó, H1, que dava para comprar, H2, que dava para comprar. Comprei H3. Cara, no H3, essa vela 64 não parou por aqui, ó. Fez isso aqui. O que eu tinha ali? Eu tinha uma probabilidade de mercado subir, mas na vela ali 83 não parou por ali e ela foi lá e fez uma velona de baixa. Stop, já estava posicionado aqui, você estopou e está tudo bem. Agora você tem um rompimento de baixa e você vai fazer o quê? Começar a vender, começar a procurar venda. Esquece aquele trade que você estava fazendo ali, que era mais provável, mas agora você está em venda. Então nessa situação você não errou, você entende que você não errou, né? Você entende que você estava operando certo, né? Você fala assim, cara, eu tinha contexto provável, tinha região provável, tinha ambiente provável, eu enxerguei um setup de H3, comprei e o mercado despencou na minha cara. Tá tudo bem, né? O iniciante deve fazer esse tipo de setup mais provável porque ele é muito mais claro de identificar que você está errado, né? Aqui é muito mais claro. Você fala assim, cara, eu fiz tudo certo aqui, mesmo assim não deu, né? É, tá tudo bem. Aqui é claro, quando você tem essa tríade na sua cabeça, que também é uma tríade, né? Eu gosto de tríade, você vê? Tudo meu aqui é tríade. Então, se você tem isso na cabeça, você fala assim, cara, não, eu vi um contexto provável, uma região provável, e, pô, legal. Porque imagina você tá vendendo isso aqui. Cara, se você pensou em vender, né? Pô, vou vender isso aqui. Você tem um contexto provável aqui para venda? Cara, o contexto já foi, já não tem um contexto provável para venda. Ah, mas a região era de topo. Tá bom. Você não tem contexto, né? Então isso aqui você não tem, é X. Região você tem. Aí você tem um ambiente provável para venda? Tá tendo venda aqui? Tem força de vendedor, alguma coisa? Não, você não tem. Aí você já sabe que você está errado. Você não precisa fazer mais nada aqui. Não precisa de mim aqui para falar pra você, o que eu errei, o que eu estou errando. Cara, você vendeu isso aqui. Você vendeu 5 velas de compra só porque estava no topo. Não vai cair. Ah, não, mas eu estava ansioso. Cara, não vai cair. Você só tinha uma região provável. Você não tinha nem contexto e nem ambiente. Às vezes você vai ter região e contexto e não vai ter ambiente. Às vezes você vai ter região e ambiente, mas não vai ter contexto. Então, foca em ter os três, né? Foca em ter um contexto, uma região e um ambiente para fazer a sua operação, tá? Esse aqui foi o pulo do gato. Esse foi assim, para mim assim, a chave de ouro. Mas a gente ainda tem mais. Tem um outro conceito também aqui que ele não é melhor que esse, mas ele é muito necessário. Você precisa entender isso aqui para saber por que você não está conseguindo consistência, né? Eu vou voltar com o conceito desse aqui falando sobre o meu conceito agora aqui, que é o conceito de risco, retorno e probabilidade. Perceba, é sempre uma tríade e eu estou te entregando tudo, tudo, tudo que você precisa saber para se tornar um trader eficiente. Lógico, aqui eu não estou explicando técnica, setup, contexto, como que lê, como que não sei o que, como que se enxerga uma vela, uma barra, como se monta e tal. Tem muita coisa ainda para aprender. Mas para quem já tem uma noção de mercado, já está operando há algum tempo, já tem algum tempinho aqui de mercado, e só está precisando de um estralo ali, sabe? Tipo, puta, ele está empatando, ele está ali naquele vai não vai e tal. Esse curso aqui que eu estou fazendo gratuito já com certeza vira chave, pode virar a cabeça de um cara desse. É, assim, cara, eu para mim eu entreguei tudo que eu tinha aqui, né? Tudo que eu tinha, né?
E não tem porquê eu vender isso aqui, né? Deixar isso aqui no curso gravado. O que eu quero é ensinar pessoas a chegar a entender isso aqui. Se você já entende, tá aí, cara. Tá de mão dada. Eu adoro falar sobre isso aqui. Eu faria isso de graça, conversando com você no boteco, em qualquer lugar. Então, eu estou entregando tudo mesmo. Acho que a gente não tem que esconder aí o jogo, não tem que esconder nenhuma informação. A gente cresce para passar informação. Acho que esse é o propósito do ser humano, né? Tem esse negócio no filme Lucy, né? Não sei se vocês lembram do filme Lucy, né? O Morgan Freeman lá, né? Ele chega num conceito que ele fala assim, não, ou a célula ela vira imortal ou ela passa, né, a sua genética. E o ser humano, a forma de passar a sua genética é passar o conhecimento. Eu adquiri um conhecimento que hoje eu estou passando para vocês aqui, e essa é a minha forma de me perpetuar na Terra, né? Eu me perpetuo fazendo meu filho, passando meu conhecimento para meu filho e passando meu conhecimento para a comunidade, que é, acho que o maior propósito aí da nossa vida, né? Passar conhecimento, né? E eu estou passando esse conhecimento aqui gratuito, porque eu quero que vocês tenham muito sucesso, né? Eu acredito muito no day trade. Ele é para todo mundo, mas não é para qualquer um, né? Mas se você começar do jeito certo, acho que pode ser para muito mais pessoas, né? Então vamos falar aqui sobre o conceito de risco, retorno e probabilidade. Bem, por que eu coloquei essa arma aqui, né? Recomendo para vocês lerem o livro Taleb, Iludidos pelo Acaso. É um livro que fala muito sobre probabilidades, sobre os efeitos ali da ilusão que você tem, né? Você tem Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, você tem. Acho que esse foi no Cisne Negro, na verdade. Né? Não sei se foi no Cisne Negro que ele explica esse tipo de conceito, mas leia Taleb. Nassim Taleb, Nicolas Nassim Taleb. Todos os livros dele são ótimos. Mudou muito minha forma de pensar. É, aqui é mais uma tríade: risco versus retorno versus probabilidade, né? Coloquei ali, ó, não importa o retorno e probabilidade se o risco for de ruína. E por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque imagina você, essa é uma imagem que eu pesquisei na internet sobre roleta russa. Cara, só de pesquisar na internet, se você quiser ir pesquisar, pesquisa aí no Google aí que você vai pesquisar roleta russa. Você já vai ver N casos de pessoas que morreram de roleta russa. Acho que todo ano morrem pessoas com esse jogo de roleta russa, né? Seja por jogo, ou seja porque alguém quer matar mesmo e faz ali uma roleta russa na pessoa. O que acontece? A roleta russa é um jogo de baixa probabilidade de dar errado, né? Você tem 6 para 1, né? Você tem 6 ali tambores ali livre para apenas uma bala, né? Aí eu te pergunto, você gostaria de experimentar, né, 20 tentativas na roleta? Para cada tentativa que não tiver a bala, você ganha 10 mil. Se tiver uma tentativa com a bala, aí não tem mais por que eu te pagar, né? Você gostaria de participar? Você tem maior probabilidade. A probabilidade é toda sua, né? O retorno é alto. Cara, você vai ganhar 20 mil para cada vez que der certo. Pô, a gente está falando ali de 5 tambores, você tem a chance de ganhar 100 mil? Não, dá muito mais. Eu falei de 20 vezes. Enfim, o prêmio retorno é super alto. A probabilidade de dar errada é baixa, né? Mas o risco é a sua vida, né? O risco é o de ruína, né? Você entraria nisso? Provavelmente não, né? Provavelmente você não entraria nisso. Quando eu percebi esse tipo de coisa, ele começou a mudar a minha cabeça, né? No que eu estava fazendo com o mercado, né? Muitas vezes eu estava ali operando, ansioso, e comecei a fazer coisas que estavam abreviando a minha vida como trade, né? Então, eu fiz aqui esse vídeo, né, para esclarecer um pouquinho aí, né, porque a maior problema assim dos trades é perder, né, é saber perder. Então, eu coloquei aqui o que faz a vida do trade ser breve, né? O que faz você desistir, o que faz você se chatear, o que faz você perder a sua saúde, às vezes perder relacionamento, emprego, enfim, tudo mais, né? Essa visão equivocada do risco e retorno da probabilidade, né? Por exemplo, você pega e vai lá e fala, meu, vou fazer um médio, né? Pô, o mercado já subiu demais, esticou demais, eu vou fazer um médio. Cara, não existe fazer médio. Não existe mercado caro, não existe mercado barato, né? E o médio é uma roleta russa. Você vai acertar a maior parte das vezes. O retorno vai ter retorno na maior parte das vezes. A probabilidade é altíssima, mas o risco é a ruína. O risco é o tiro na cara, né?
Você vai lá colocar R$ 1.000 e faz preço médio. Você vai ganhar por um mês. Aí você fala assim, nossa, eu devolvi tudo no último dia. Óbvio. Nem conta os ganhos que você tinha. Você sempre que você perde, você perder tudo, o que você estava ganhando não conta. Não faz o menor sentido. Eu não tenho como avaliar se o que você está ganhando é bom se eu não sei qual que é o seu limite de perda. Né? Porque o seu risco é sempre o de ruína. Então você pode operar por um ano. Se em dezembro você vai lá e perde tudo e fica devendo, não valeu de nada o seu ano inteiro de operação. Entendeu? Então o risco de ruína ele sempre tem que ser evitado. Né? Então, fazer preço médio é um risco de ruína. E por quê? Porque o preço médio, muito provavelmente você talvez não saiba, mas no mercado financeiro você pode perder mais do que você tem na corretora. Né? A corretora é uma margem. Né? Com R$ 100 você consegue operar até R$ 20.000. Mas vamos supor que você colocou lá R$ 10.000 e decidiu operar com 100 contratos. Com R$ 10.000 você consegue abrir uma operação de 100 contratos. Aí você abriu, vão lá, matam o Lula, dá algum problema ali no presidente, Lula ou Biden, não sei. Vai lá e tem um problema grave aí na economia e o negócio dispara para um lado. Você estava com 100 contratos pendurados e apenas 10 mil, e agora o mercado foi lá e movimentou lá, sei lá, 20%, 30% ali, sem a ponta contrária. Porque o que pode acontecer, né? O mercado pode ser tão forte, né, que isso aconteceu a última vez foi na pandemia e no Wesley Day. Eu lembro que o Wesley Day, o dólar tomara tão forte que a XP ficou comprada no limite de máxima com 50 mil contratos. Não tinha ponta vendedora. O lado vendedor do book não existia, porque todo mundo queria comprar dólar. Né? E a XP estava com 50 mil contratos do cheio no limite de alta estopando lá. E aí esse é um grande problema. Né? Por quê? Porque aí é nessa hora que você pode perder mais do que você tinha. Né? Aí imagina você ali com 10 mil, agora perdendo 20% de 1 milhão. Na verdade são 2 milhões e pouco. Né? Então você já está ali perdendo 30, 40, 50 mil, 60 mil. Né? Em uma única operação. Já teve casos no passado mais grave que teve uma semana de limite de alta que pessoas realmente quebraram, faliram e não teve mais como voltar para o mercado, porque perderam muito mais do que podiam pagar. Né? Então, assim, cuidado, né, com o preço médio, né? Cuidado com o tamanho da mão que você está operando. Né? Eu aconselhei você ter pelo menos R$ 1.000, R$ 2.000 por lote que você está operando na corretora. Né? É óbvio que no começo você acaba se alavancando, mas isso você tem que diminuir com o passar do tempo. A ideia é você ter ali 4 para 1, sabe? 5 mil por lote, né? Mesmo operando maior, né? Ah, vou operar com 10 contratos que tenha 50 mil na corretora. Vou operar com 100 que tenha pelo menos meio milhão, 200 mil ali já para operar no day trade ali, para poder ficar bem tranquilo, né? Então, outra coisa que faz a vida do trade ser breve é operar muito grande, que é o que eu estava falando agora, né? Você ter R$ 1.000 na conta e querer operar com 10 contratos. Cara, não vai dar certo. Sua ansiedade vai lá para cima, sua leiteira de mercado vai ficar comprometida, e você não vai conseguir ter uma vida muito longa, né? Porque se você já está operando com 10 com um, quando você fizer 2 mil, você não vai para 5 contratos. Você vai continuar com 10, vai se sentir bem. E aí você fala, já fiz 1.000 com 10, agora que eu estou com 2 mil, então eu vou para 10, vou para 20. Quando chegar no valor bom, você para. Você não vai parar. Você sempre vai achar que dá para fazer mais, até o dia que você colocar a mão na cabeça e fizer o que é certo. Eu fiz isso por anos, gente. Então, assim, eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu já cheguei a fazer 20 mil com R$ 1.000. Cara, pegava valores pequenos mesmo, às vezes com R$ 100 eu fazia 4, 5 mil. Só que eu ia aumentando, aumentando, chega uma hora, pum, devolvia tudo. Não tem como, né? Hoje eu opero super confortável, eu opero bem menor do que eu tenho de capital para operar, porque eu quero ficar confortável, eu quero poder ler, eu quero poder sair da tela, sabe, enquanto eu estou operando, eu não quero ter o coração na garganta. Geralmente eu operava, ficava ansioso, coração batendo forte, eu começava a bater na mesa, quebrar tudo aqui quando ia mal, né? Então operar muito grande aí é um grande problema aí para quem está operando. Tentar recuperar perdas. O mercado não existe isso, tá? Isso é uma falácia da nossa cabeça. A gente perde hoje e fala, amanhã eu vou tentar recuperar. Não, não existe. O que tem que acontecer depois que você tem uma perda, você precisa se proteger. Como é que você se protege? Não operando, operando melhor ou fazendo entradas mais prováveis, né? Então você para de fazer aquela entrada que você acha que vai parar ali e começa a fazer as entradas que realmente parou ali, que realmente fez alguma coisa.
Então você para com esse achismo, né? Você não fica mais entrando nesse tipo de setup de, eu acho que vai parar, eu acho que vai fazer isso, eu acho que vai fazer aquilo. Então, tentar recuperar perdas, jamais. O mercado, todo dia você faz dinheiro novo, é todo dia uma partida nova, né? Ganhei 1.000 hoje, não tenho garantia que eu vou ganhar 1.000 amanhã. Amanhã é um novo dia. Perdi 1.000 amanhã, outro dia, novo dia, novo dia, novo dia, novo dia. Então a gente preza por sobrevivência, né? E aí a nossa eficiência é o que faz tirar dinheiro do mercado. Mas antes de mais nada você precisa sobreviver, né? E a última etapa aqui que eu acho que foi uma das que eu mais errei também, acho que para mim o que eu mais errei aqui foi das três, eu nunca fiz muito médio, né? Mas operar muito grande, tentar recuperar perdas algumas vezes, mas aumentar a mão com critério fraco. Por que eu coloquei aumentar a mão com critério fraco? Porque você deve aumentar a mão, né? Você deve subir o seu lote, você deve operar maior. Esse é o seu objetivo aqui, né? O seu objetivo é começar com um, operar muito bem com um, muito eficiente, ir para 2, ir para 4, ir para 5, ir para 10, ir para 20, ir para 100, aonde a sua força aguentar, né? Porque você vai ter um limite ali de número ali que você vai falar, não, eu não quero mais, né? Tô arriscando 100 mil por trade, tipo, tem gente que nunca vai chegar nesse número e tem gente que vai até ultrapassar esse número, vai do perfil de risco de cada um. Mas aumentar a mão com o critério fraco também é um fator de muita ansiedade, de muito desânimo, de muito. Você desiste, você fala assim: sempre que eu subo a mão eu estou perdendo e tal, porque você está usando critérios fracos, ou até mesmo gestões de riscos extremamente agressivas. Tem problema você usar uma gestão de risco agressiva? Não, eu já usei várias e subi bem, assim. Era gestões muito boas, assim, para subir a mão rápido. Mas aí você precisa reconhecer ela muito bem. Então você precisa reconhecer que, sei lá, você vai dobrar cada ganho. Dá para fazer uns esquemas assim, mas cara, você vai sofrer um pouquinho ali se você tiver problema para estopar. Você vai sofrer se você tiver problema para segurar o loss, né? Então você tem que ter uma cabeça muito clara, muito tranquila para você poder fazer uma gestão de risco agressiva, né? Então, subir com uma gestão de risco agressiva é um critério fraco para você subir. Né? É melhor você criar um caixa, colocar dinheiro, aí você aumenta a mão, aí você tem um caixa. Você sempre, se você falar assim, cara, eu posso operar com 10, eu digo para você, opera com 3. Se você falar assim, eu posso operar com 3, eu falo, opera com 1. Usa 3 naquela, muito provável, mas opera normalmente com 1. Porque você precisa estar confortável. Né? Então, a mão que eu opero hoje é uma mão que eu poderia operar 3 vezes maior. E eu só faço isso quando eu faço assim, nossa, esse trade aqui eu acho que vai me dar dinheiro. E aí eu entro nele com 3 vezes maior. Porque eu tenho a capacidade de operar 3 vezes maior, mas eu opero 3 vezes menor. Porque eu aprendi que, cara, eu não consigo viver no limite. Vai chegar uma hora que o mercado me chama, eu vou perder a cabeça e eu vou devolver tudo. Então eu não posso operar no limite. Então, quando eu vou para 10 é porque eu posso estar com 20. Quando eu vou para 20 é porque eu posso estar operando com 60. Quando eu vou para 60 é porque eu já posso estar operando com 180. Você entendeu? 140, 120. Você sempre está operando menor do que o que você pode estar operando de fato. Tá? Então, essa aqui é o que eu posso dizer assim, cara, o que você precisa corrigir aí para você poder viver de trade, né? Cuidado com o risco de ruína, tá? E agora vamos falar do risco retorno de probabilidade de verdade. Né? Ali eu estava falando dos problemas de você não entender risco, retorno e probabilidade. E aqui eu vou colocar para vocês realmente o conceito aí de risco, retorno e probabilidade. Aqui o que nós temos? Né? Nós temos um rompimento, pullback e retomada. Né? O que você tem que observar quando você está observando o mercado dessa forma? Né? Você está vendo o mercado formar ali as velas, está vendo que ele está indo embora, você não conseguiu pegar a compra, você achou que estava caro demais, e aí você ia esperar uma correção. Aí, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, eu tenho uma tríade. O que essa tríade me dá aqui? Provável, probabilidade em amarelo. Né? Essa é a terceira ali que tem ali, né? Risco, retorno e probabilidade. O amarelo ele me entrega o que? A probabilidade. A probabilidade ela é baseada no que? No contexto. Que contexto que eu tenho aqui? Um contexto de rompimento. Muita força de compra. Mercado até climático, né? Forte para cima, só vela de alta, 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 fechando perto das suas máximas. O que isso me carrega? Carrega que qualquer tentativa de reversão ele tende a retomar a tendência. Então,
Essa aqui eu já sei que eu tenho mais de 50% de probabilidade. Na verdade, eu tenho muito mais. Aqui eu estou num contexto de uns 60, 70% de que o mercado retoma a alta dele. Né? Mas eu coloquei ali mais que 50% para não ter chance de erro. Não ter chance de erro é mais que 50%. Então, se você já sabe que você tem mais que 50%, fazer um risco-retorno de 1 para 1 já é bom. Né? Porque de 6 ali você já vai ganhar 4, você vai ganhar 6 e vai perder 4, ou você vai ganhar 5 e perder 5. Acima de 50%, já um risco-retorno de 1 para 1 ele já funciona. Né? Então, aqui eu já tenho uma provável probabilidade maior que 50% de continuar. Então, esse é o primeiro fator que você tem que avaliar quando você vai entrar no trade. Qual é a minha probabilidade? Se eu tenho um contexto lateral, 80% das rompimentos de lateralidade falham. Né? Se eu tenho rompimento, 80% das tentativas de reversão falham. Né? Então, a minha probabilidade aqui ela já é bem alta. Né? E ela vai diminuindo conforme a correção aumenta. Mas aí você vai ver lá o ambiente e vai ver se essa probabilidade ainda é alta ou não. Né? Depois da probabilidade, a gente tem o que? O retorno. O que é o retorno? O retorno é o alvo. Né? Você precisa definir o alvo que você quer. Né? Você abre uma operação e aí você define qual que é o alvo dessa operação que você vai buscar. Né? Aonde está o alvo dessa operação? É na máxima. Né? Você vai tentar comprar 50%, stop no começo do rompimento e a saída na máxima. Você tem 1 para 1. O AL recomenda que quando você está fazendo swing trade, no 1 para 1 você sai com o contrato e deixa o resto para ver até onde o mercado vai, que o mercado pode ir em lugares que você nem imagina. Mas depois que você compra, você não sabe o que vai acontecer. Né? Mas você sabe o que? Do seu risco, da sua probabilidade e do seu provável retorno. Né? Então, o cara que comprou aqui na média, ele já sabe aonde é o retorno dele e já sabe onde é o risco correto. Né? E aí, nesse caso, tem várias formas de você fazer essa entrada aqui e conseguir até um melhor risco-retorno e tudo mais. Né? Ao próximo slide aqui que a gente vai ter, a gente tem o que? Um provável risco em vermelho. Né? Quer dizer que se então você compra aqui e coloca o risco aqui embaixo, se você fizer isso, você até pegou um risco-retorno negativo, né? Um pouquinho pior. Mas aqui tem diversas formas de você operar. Né? Mas aí você precisa aprender a fazer o que é certo. Por exemplo, vou comprar o primeiro pullback, comprou o primeiro pullback, o stop está aqui. Comprou a primeira tentativa de retomada, o stop está aqui. Pô, então, mas o stop aí é caro. Não faz. Não entra. Espera uma maior probabilidade. Espera uma maior probabilidade do seu lado. Terceira, ó, segunda tentativa de tomada, H2, já melhorou. Dá para usar stop aqui? Já está mais razoável. Né? Não é um bom stop ainda, mas aqui você já consegue usar esse stop com o intuito de, se vir para baixo, eu tento comprar novamente numa H3, se acontecer. Né? Então já dá para usar um stopinho menor. Esses aqui dá para fazer esquema também, que seria usar um para um aqui. Não sei se daria certo, talvez isso aqui você teria estopado e teria que reentrar. Mas sempre que você usa um stop menor, você está pensando em reentrar. Você só está tentando economizar um stop ali, né? Mas isso aí fica para o curso aí para explicar para vocês onde colocar os stops, né? No caso aqui, a melhor entrada foi aqui, né? Depois da H2, veio essa forte barra de alta aqui, você compraria aqui com stop aqui, né? Aqui você tem um risco, né? E aqui você teria um retorno, que no caso aqui acho que deu até uns 2 para 1 aqui em cima, né? Provavelmente aqui está dando 1 para 1 e aí você teria um 2 para 1 aqui. Ótimo trade, ótimo risco, ótima probabilidade e um belo retorno aí de 2 para 1. Né? Então, aqui é um dos conceitos também que o trader iniciante ele esquece. Qual dessa parte aqui que ele esquece? Ele esquece da probabilidade. Né? Ele faz o trades a esmo, é que eu falei, não checa o ambiente que ele está, se é provável ou não para fazer a operação, às vezes não checa a região que está, e aí ele faz um trade que de baixa probabilidade. Não adianta você vender isso aqui. Ah, mas eu vou pegar 10 para 1 se cair. Não vai funcionar. Talvez 10 talvez funcione, mas cara, não vai funcionar você vai perder muitas vezes, você vai ficar perdendo ali de pouquinho em pouquinho, quando acertar não vai cobrir suas perdas, né? Porque você não está alinhado com risco, retorno e probabilidade. Aqui eu coloquei uma planilhinha aqui, né?
Essa aqui já é praticamente o último slide, que ele fala aqui, né? Eu tenho aqui o que, né? Eu tenho o taxa de acerto, que é a minha probabilidade, eu tenho o risco e retorno, né? Neste caso aqui, né, se eu tiver uma taxa de acerto de 60%, um risco de 400 e um risco de 200 para um ganho de 400, que é 2 para 1, né? Com 60% de acerto, cara, tô nas nuvens. Aquele setup que eu mostrei ali atrás para vocês é um setup de 70% de acerto ou mais. Então, se você só procurar aqueles contextos, cara, você tá bem. O problema é assim, lateralidade você não opera, canal amplo você não opera, um monte de coisa vai ficar de fora, entendeu? Porque para achar aquele contexto ali, você vai encontrar ali em 20% do mercado no mês. Você não encontra todo dia, né? Você vai encontrar um dia na semana normalmente aquele contexto ali. Então ele é um contexto muito provável, muito bom, mas raro de se encontrar. E aí você tem que saber ficar de fora caso você queira fazer um único tipo de setup, né? Aqui você já tem o quê? Uma taxa de acerto menor, de 40%, que normalmente você encontra ali com um contexto bom de reversão, né? Às vezes num canal amplo, né? Você pega ali embaixo no canal amplo, você tem ali uma média de 40, 50% de taxa de acerto. Mas se você busca 2 para 1, você ainda assim tem lucro, né? Mesmo com 40% de acerto. Né? Hoje a minha taxa de acerto muitas vezes fica abaixo de 40% e eu tenho lucro. Pô, Itama, como assim? Cara, eu faço muito mais que 2 para 1 nas minhas operações. Eu consigo alavancar para frente, eu consigo colocar stops mais curtos, porque eu leio bem o mercado, eu uso stops menores e aí eu pego alvos melhores. Então eu aceito ficar reentrando. Então você vê minha taxa de 30%, mas não é que ela é real 30%. Que às vezes eu faço três entradas no mesmo ponto, no mesmo trade, vamos dizer assim, tomo um stop, o outro sai com pequena perda, o outro pequena perda, e de repente eu pego um de 10 Rs. Porque entrei bem, alavanquei e aí eu fiz ali 3R, 5R, 6R. Então o meu risco de retorno ele é maior do que 2 para 1 na média. Né? Então eu consigo ter uma taxa de acerto até de menor de 40%. Então eu não ligo muito para a taxa de acerto. Eu ligo para a probabilidade da operação, né, que eu quero entrar em trades prováveis, né, de direção e tudo mais, região e ambiente, que aí eu aumento a minha taxa de acerto, mas eu nem ligo que ela fique abaixo de 40, porque eu já tenho lucro, né, com uma taxa de acerto de até acho que 35, já me dá lucro, baseado no quanto que eu consigo tirar de retorno, no quanto que eu consigo melhorar os meus trades vencedores, né. E aqui para provar para vocês, ó, uma taxa de acerto de 30%, 2 para 1, você perde. Mas olha quanto você perde também. Repara nisso, né? Se você acertar só 30% dos seus trades, né, de 10, você errar aí 7, né? 7 trades aqui você errou de 10, você só perde um R, cara, um risco, né? E aí você percebe quanto como nós, né, como day traders, erramos tanto na nossa gestão, né? Porque como é que alguém quebra, né? Como é que alguém falhe, sendo que se ele de 10 acertar 30%, né, de um risco retorno de 2 para 1, ele só perde uma vez o risco dele. A gente perde porque faz cagada mesmo, porque não sabe gerenciar. Né? Porque se você buscar um risco retorno de 2 para 1, é muito difícil que você quebre. Que você vai ganhar dinheiro, talvez você não ganhe. Mas que você quebre feio, sabe? Que você perca todo o dinheiro. Ah, quebrei. Ah, coloquei 10 mil, quebrei tudo, tal, não tenho mais nada. Cara, eu opero, sei lá, na corretora eu deixo pelo menos só ali pro dia de 10 a 20 vezes o meu risco, só pro dia, né? Pro mês eu tenho ali de 10 a 15 ali para perder, mas pô, um risco só, cara. De 10, se você acertar 30%, você tem um risco para trás, né? Fazendo 2 para 1. Eu faço estratégias que às vezes eu faço 4 para 1, 5 para 1, 10 para 1, né? Às vezes num único trade, né? Então, é muito difícil. Se você gerenciar bem, se você não deixar seu stop passar, né? Nunca deixar, falar, meu, eu tava ensinando esse dia na sala, eu falei assim, cara, o stop é regra. Mesmo que você queira reentrar, ah, eu entrei, meu stop ficou num lugar ruim. Deixa lá no lugar ruim, deixa ele estopar. Se você ainda sentiu necessidade de continuar naquela posição, recompra no mesmo lugar que você estopou, mas não compra mais, não deixa, não estica o seu stop, sabe? Se você comprou errado, às vezes você compra errado e ele nem chega lá no seu stop, não tem problema, né? O mercado ele não é fixo. Ah, o stop tinha que ser abaixo da vela tal, e aí eu comprei aqui, o stop ficou errado. Tudo bem, deixa errado. Se pegar lá, você ainda tiver vontade de entrar, você reentra.
E não você fala assim, ah, não, então deixa eu aumentar aqui o meu stop para ele caber, né, para ficar certo. Isso não vai funcionar, isso não é bom de fazer. Porque você vai olhar do seu relatório depois e vai ficar puto. De chegar lá e olhar e falar, puta, era para perder 300 e perdi 900. Cara, era melhor você perder 3 de 300 do que uma de 900. Porque uma de 900 vai te chatear. 3 de 300 você vai falar, caramba, como eu estava errado. Uma de 900 vai falar assim, puta, por que, que eu piorei meu stop? Né? Você não vai pensar assim, ah não, o mercado melhorou naquela região. Não, eu tomei a decisão de continuar porque ele parecia que ia subir. Não, você vai se chatear depois. Então é melhor você tomar 3 stops de 300 do que tomar um de 900. Então, se você entrou e não calculou bem o seu stop, que você deveria ter diminuído a mão para ele caber no lugar correto, mas ou você não quis também, porque você estava vendo o momento, e aí ele te pegou e você quer continuar, recompra. Não aumenta o seu stop, não faz médio, simplesmente deixa estopar e entra de novo. Você está no mesmo trade, você está usando duas vezes o stop no mesmo trade, mas na hora que você olhar seu relatório, você vai ter lá 3 stops de 300. Foi no mesmo trade e você se ferrou ali no dia, mas está tudo bem. Acontece, né? O primeiro estava errado, o segundo stop já estava certo, né? Se você já comprou o primeiro que estava no lugar errado e o último você foi lá e comprou, em teoria, onde era o seu stop primeiro, então mais um stop de 300 pontos, por exemplo, já agora já é certo. Se ele for muito para baixo e você comprar de novo, você já está sendo idiota, porque o mercado está vindo muito comprar você, né? Então, é basicamente isso, né? Já estamos aqui com 1 hora e 15. Foi uma aula, de certa forma, extensa. Essa é a primeira aula que eu estou passando para vocês. Aqui, para mim, eu entreguei toda a cereja do bolo. Né? A pessoa iniciante ela tem muita coisa para aprender, mas isso aqui é o que forma o trade. Isso aqui é que faz o trade ser consistente. Eu já entreguei o que o todo trade precisa fazer. Se você não está consistente, volta e revê essa aula e anota e fala assim, cara, vou fazer isso aqui que esse cara tá mandando, né? Porra, eu não consigo entender isso aqui. Aí a gente vai começar com o projeto Boven, né? Com o projeto Bulls, onde eu te ensino a aprender a ler o mercado, a entender como o mercado funciona, aprender a clicar, aprender a ver barra, aprender a ler do zero, né? Aprender a fazer gestão de capital, de risco, de R, de retorno e tudo mais. E aí, pô, tô aprendendo, legal, vou para a sala ver como é que funciona o racional durante a operação. O que que ele marca, o que que ele vê? Pô, como é que ele lê? Ele tá lendo os dois lados. Pô, na sala eu leio os dois lados. Sempre eu falo, olha, o vendedor tá assim, o comprador tá assim. Às vezes eu tô vendendo e tô errado pra caralho, e tô lá vendido e porque eu tô vendo alguma coisa e na verdade eu tô realmente errado. Eu erro bastante. Todo mundo erra, né? Então, você tem que estar lá olhando, mas se você está olhando os dois lados, você começa a falar, puta, acho que eu estou errando aqui, porque eu estou vendo o comprador forte, eu estou pensando isso, e aí uma hora você se toca e ou para ou você inverte a sua cabeça, né? Mas vamos lá. Aqui foi o que eu prometi que eu ia deixar para o final. Essa aqui, né, que eu vou mostrar para vocês, é a grade do treinamento, né? Esse vídeo aqui é para apresentar o treinamento, os outros ali são adicionais, né? A mentoria e a sala ao vivo. O que é treinamento é isso aqui. O que eu vou ensinar aqui no treinamento para vocês? Né? Esse treinamento ele é uma forma de. É uma mentoria de assinatura. Né? Então, eu estou gravando as aulas. Né? Quando você comprar o curso, você já vai ter cada uma dessas aulas aqui gravada, pelo menos a aula 1. Né? E na sequência, semanalmente, eu vou liberando as demais aulas para vocês. Né? Na primeira semana você vai ter todas as aulas de introduções, na semana 2 você vai ter as aulas 2 de metade das aulas 2, enfim, eu vou liberando conforme, né, as semanas forem passando. Por diversos motivos. Para você não ter ansiedade, para você não sair querendo consumir tudo de uma vez, para você poder assimilar o conhecimento. Então, eu vou liberando. E isso aqui é um plano de assinatura. Ou seja, né, eu quero que você fique comigo para o resto da sua vida. Né? Você vai sempre estar se aperfeiçoando. Eu sempre vou estar te entregando conteúdo novo aqui para você melhorar a sua vida nos seus investimentos. Né? Eu vou ser o seu mentor. Né? Você vai olhar e vai falar, cara, eu fiz o treinamento do Itamar, porra, era um treinamento barato e eu sempre estava aprendendo coisa nova, ele sempre estava postando coisa nova, eu sempre acompanhei ele ali, cara, ele me colocou num patamar muito alto. Pode ser que chegue um momento que você fale assim, cara, eu acho que eu não estou evoluindo com o Itamar. E aí você vai para o mercado procurar outras pessoas. E tá tudo bem, né? Eu tive que passar por diversos mentores para poder juntar o meu conhecimento. Porque o que acontece?
né? Todo mundo pergunta, como é que eu fico consistente no day trade, né? Se você for pensar sobre isso, né? Eu vi essa, como é que fala? Essa reflexão eu achei interessante, né? Imagina que você tem um martelo e você tem uma rocha. Você começa a bater com o martelo na rocha. Você bate, 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 uma hora, pum, a rocha se abre, né? Qual foi a martelada responsável por abrir a rocha? Você não tem como saber, né? Então, qual foi o curso ou o conhecimento ou a virada de chave? Não tem, porque cada uma dessas coisas que eu expliquei para você, eu compreendi em algum momento da minha carreira, né? O que eu entreguei para vocês é o que eu aprendi, que eu acho que é mais foda que eu aprendi nesses tempos. Mas muitos de vocês talvez não vai conseguir ver isso agora, porque você precisa de uma certa maturidade para conseguir enxergar. Isso é o que aconteceu comigo, né? Eu já tinha visto essas coisas, né? Não da mesma forma, mas assim já tinha visto. Só que eu precisei passar por processos para poder aprender. Então essa é a minha ideia com o projeto Bolso. Você vai ficar aqui, você vai ficar vivendo o processo e aí com o tempo você vai falar, nossa, agora eu estou entendendo aquilo que você liberou naquela aula gratuita. Aquela aula gratuita realmente. Eu quero que daqui 2, 3 anos você olhe e fale assim, cara, você liberou todo o ouro naquela aula gratuita. Aquela aula gratuita é a coisa mais importante que você tem. Mas eu sei que eu estou aqui vendendo para pessoas que vão assistir essa aula aqui, provavelmente só vão, às vezes, gostar da minha didática, mas elas vão falar assim, cara, não sei se isso tá tão assim, né? Não sei se isso é tão real, né? E aí eu vou querer mostrar para vocês com os passos e com o processo que isso realmente eu entreguei todo o ouro, mas agora você precisa ter o conhecimento ali detalhado de cada coisa para você poder juntar tudo e aplicar todo esse ouro que eu entreguei para vocês. Bem, falando um pouquinho aqui do projeto Bus, hoje inicialmente é o que eu falei aqui, eu vou liberar esses módulos, né, para quem for fazer o treinamento, que são módulos de quê? Tape Read. Pô, mas você opera Tape Read? Não, não opero, mas operei por muito tempo e acredito que é um conhecimento fundamental para todo trade saber. Todos os traders conhecem de tape reading, todos os traders lucrativos, mas não quer dizer que eles usam tape reading. Então é essencial que você saiba. Você chega aqui agora novo, aí senta e vê um gráfico lá e fala, uma vela e fica acreditando que isso é tudo? Não, não é tudo. Você tem que saber como que uma vela é formada, você tem que saber o que tem por trás das velas, quem são os players que fazem aquela vela, né, acontecer. Né? Você não precisa saber das informações para tomar a decisão, mas você precisa entender o que tem por trás para entender o que você está, para acreditar no que você está fazendo. Né? Como que eu sei que isso aqui é um rompimento? Como que eu confio no rompimento? Por que eu vou confiar no rompimento? Se você souber o que está fazendo um rompimento, você confia o que é rompimento. Aí você vai falar, não, olha, isso aí está acontecendo, isso aí é porque os players estão tomando, isso aí com certeza é um player grande, é um banco que tem que fazer. Uma vela dessa não é formada pelo Itamar, o Itamar não consegue fazer uma barra de rompimento, né, que seria um trader fraco, né? A minha ordem ela é pontual no mercado, né? Tem que ter uma persistência de lote ali para ter uma barra dessa nessa região, com esse contexto. Então, o treinamento ele vai se basear nessas etapas aqui. Eu peguei aqui da cabeça, né, tudo que eu achei que seria mais importante assim eu ensinar, né? Até observei treinamentos que eu já fiz, eu falei, não, eu acho que isso aqui é o legal aqui para ensinar para as pessoas, né, dentro de tendências, lateralidades e reversões, que isso aqui entrega, né, toda aquela questão do contexto que eu falei para vocês, detalhado, né, o que é uma lateralidade, detalhado o que é uma tendência e detalhado o que é uma reversão. Isso aqui vai alinhar o contexto de mercado para vocês muito bem. Aqui a parte de price action, onde a gente vai fazer ali aquela questão mais análise de preço, né? Entender a ação do preço, né? Com a teoria de Dow, entender zonas de suporte, resistências, linhas, volumes, média móveis, indicadores, né? Eu não uso indicadores, só uso no caso ali a média móveis, né? Mas eu vou explicar para vocês, né, o que vocês precisam saber para que vocês se tornem um trade ali que tem conhecimento. Eu não uso indicador, mas eu sei como os indicadores funcionam porque eu já tentei usar e eu sei que eles são atrasados. Eles não funcionam para o day trade, funcionam para outras opções, mas para o day trade eu não acho que é preciso, né? Pode funcionar como muleta para alguns, que ali ajuda o cara a tomar uma decisão, mas eu não acho que é preciso, né? E a parte muito, muito, muito importante é a gestão do trader aqui, que é aqui eu vou falar tudo de gestão do trader.
né, tanto do trader pessoa física como o trade que ele está operando, né? Então aqui, ó, eu vou fazer a introdução e gestão de trade, ó, scalp versus swing, matemática do operacional, duas razões para entrar, ordem stop, ordem limitada, ordem a mercado, proteção e trading stop, realizando lucros, né, e alvos para realizar lucros, né, realizar lucro e alvos para realizar lucros. Não, escrevi errado isso aqui, né, escalando entradas, né, pô, é médio? Não, é escalando entrada. Tem uma forma que você trabalha a ordem, que você aumenta a sua probabilidade, que você quiser gerir dessa forma você pode, né? Preso dentro e fora de uma operação, melhores operações para entender ali os melhores setups ali que tem para fazer. E aqui eu já vejo que está faltando algumas coisas que eu vou colocar, não sei se eu ia colocar em outro lugar, que tem a parte de eu não sei se estava em outro lugar aqui, mas enfim, depois eu também vou fazer a parte de capital, né, a gestão de R, né, quantos riscos eu colocar, quanto que eu coloco na corretora, como que eu vou fazer. Acho que talvez eu tenha decidido que seria aqui na matemática operacional, talvez, eu não lembro. Mas vai ter aqui, você vai ter um modelo, né, de gestão de capital para você fazer, baseado em R's na semana e no mês, para você poder começar a se desenvolver. Bem, 1h25 de treinamento gratuito. Eu entreguei o máximo que eu tenho aqui para esse momento, né, para entregar para vocês, para apresentar aqui a minha ideia com o projeto. Espero que vocês gostem, espero que tenha aderência aí de vocês. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct do Instagram. Né, estou criando canais aqui de comunicação no WhatsApp também para poder comunicar com vocês. Ainda não está criado, eu vou passar lá no grupo do Instagram também. E acredito que por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Até mais.